Ibaxé. 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 Rodrigo, a gente tá falando sobre Orúmila já tem umas semanas. Coisa sobre Orumilá, né? E não é nem o começo. E a gente não vai esgotar esse assunto assim. Mas tem uma coisa que a gente pensou em falar sobre Orúmila que é tão fundamental, né? Que a gente falou sobre questões do caráter de Orúmila como um personagem histórico, a gente falou sobre o personagem mitológico, falou de Ifá, da relação com Ifá. Agora, a gente precisa falar sobre a importância de Orúmila no panteão dos orixás e qual é o papel que ele exerce. Vamos usar a palavra certa. Qual é o papel de Orúmila do ponto de vista cosmológico, da organização desse cosmo iorubá? Exatamente. Orumilá nas terras iorubá, entre o povo iorubá, dos orixás mais conhecidos. Ifá é das tradições mais praticadas, é amplamente disseminada e não fica fechado só nas fronteiras da Nigéria. Então, é extremamente importante para a religião dos orixás a figura de Orumilá. Orumilá na literatura, quando aparece nessa questão cosmológica, ele aparece como o mais novo dos orixás. Ele aparece como um orixá que não é a priori importante ou mais velho, e ele adquire esse status, mas lembrando sempre que todas essas percepções que a gente está trazendo aqui, elas derivam das histórias, e essas histórias elas estão sempre falando de sentidos outros. Então, falamos de Orumilá aqui no contexto dos mitos, mas existe a visão religiosa sobre Orumilá que ultrapassa isso. Tem um aspecto interessante de Orúmila, que é aquele que testemunha o destino. Exatamente. E talvez seja o seu caráter, a sua característica mais importante. Porque, sendo testemunha do destino, então, Orúmila é aquele que, no momento da criação, ele esteve presente para assistir todo um processo, né? De forma, digamos, atemporal. Exatamente. Então, para além do tempo, Orúmila observa todos os instantes da criação, todo o processo da criação. Então, é por isso que ele é o orixá da inteligência, da sabedoria e do conhecimento. Exatamente. Falando um pouquinho agora ao inverso do que a gente falou antes, porque esses aspectos eles são extremamente importantes, e talvez mais importantes porque justificam o papel de Orumilá e de Ifá e dos babalaôs. O papel principal de Orumilá é o papel de testemunha. Ele testemunha a criação desde seu princípio até o final. Então, dizem os iorubás que quando vimos do Orum para o Aie, nós nos ajoelhamos perante o Olodumare e declaramos nossas intenções, declaramos nossos desejos nessa terra e nos comprometemos a fazer coisas. E os únicos que assistem a esse juramento, a essas declarações, são o próprio Olodumare e Orumilá. Por isso, quando estamos na Terra, Orumilá é aquele que pode nos ajudar. Porque ele o tempo todo nos lembra daquilo que prometemos no Orum, daquilo que planejamos realizar aqui. Então, quando a gente fala, e nós falamos muito disso, né, Rogério? Da realização do destino. Exato. O que nós estamos falando é da continuidade desse plano. Porque é um compromisso que temos, né, conosco. Exatamente. Né? É um princípio de compreensão da realidade, e aí a gente pode até retirar o componente religioso. Sim. Né? Do ponto de vista de uma liturgia que deve ser seguida, de tudo aquilo que se supõe de uma prática religiosa. Porque, do ponto de vista do conhecimento, né, e isso é muito importante afirmar, a tradição de Orúmila, a tradição de Ifá, né, que Orúmila representa, supõe que nós temos um compromisso conosco de realização do destino. Exato. O melhor destino, aquele que nós escolhemos no Orum, que é o invisível, né? E quando chegamos aqui no Aie, que é um ambiente visível, concreto, este mundo que vivemos, nós devemos estar aqui e ser felizes, né? Esse é o grande desafio. Olha, você tem a sua vida.
dá seu jeito. Você precisa ser feliz com isso. Porque viemos para essa terra para isso. Inúmeras histórias contam dessa jornada do mundo espiritual para o mundo material, e todas elas envolvem o cumprimento de um objetivo. Vivíamos no mundo espiritual e ansiávamos coisas, desejávamos realizar coisas, e muitas dessas coisas só poderiam ser realizadas aqui, e por isso nós viemos. Temos propósito, viemos por um motivo, e compreender esse motivo é um dos principais papéis que a gente tem que fazer na nossa vida, porque a gente não lembra. E aí a gente precisa contar essa história. Existem circunstâncias que marcam esse esquecimento. Sim. Repara, a gente falou em memória, e agora a gente está falando em esquecimento. Nós estamos esquecidos aqui. O que é que a gente veio fazer aqui? A gente tem que perguntar para Ifá. E Ifá nos diz. E ele diz, olha, você está longe. Olha, você está perto. Olha, você precisa ajustar isso daqui. Exatamente. Calibra esse outro. Presta atenção naquilo. Não tem esse tipo de pensamento. Não cometa aquele tipo de prática. Faça essa obra que, para, de alguma maneira, promover algo em seu favor, né? Faça esse ebó. Né? Então, tudo isso vai nos ajudando, e quem faz isso é Orúmila, através de Orúmila com conhecimento de Fá, para que nós possamos viver o melhor destino que nós... aquele que nós desejamos viver. Exatamente. Então a gente está falando de jornada, de alguma maneira a gente fez uma grande jornada para chegar até aqui. Né? Nós falamos de diversos aspectos ligados a Orúmila e Fá, e agora eu acho que a gente pode fechar, pelo menos por enquanto, essa conversa sobre Orúmila. Porque a gente vai voltar sempre a falar de Orúmila. Não falar. Orúmila é um personagem que aparece quando nós falamos de outras divindades. Ele é extremamente presente em toda a cultura iorubá, em toda a cultura nagô que se desenvolveu na diáspora. A gente vai voltar a ele muitas vezes. Gente, olha, nós esperamos que vocês tenham gostado, então acompanhe a gente nas redes sociais. Isso, curte nosso vídeo, assina o nosso canal. Até a próxima. Tchau.